Oi, meu nome é Márcia Jamile e eu sou administradora do site Arqueologia Egípcia. E nesse vídeo eu falarei sobre a série Tut, a qual já comentei brevemente aqui no canal. Tut já estreou aqui no Brasil através da The History Channel e da Netflix, então está mais do que na hora de comentar a produção do ponto de vista da arqueologia. Lançado em 2015, Tut tem um enredo centrado na tentativa do clero tebano de Amon de tirar o jovem faraó Tutankhamon, que é interpretado pelo Avi Jogia, do poder. Já o Tutankhamon está cada vez se tornando um governante muito forte e que não está muito interessado em seguir as convenções palacianas. Agora uma pausa para contar o que nós acadêmicos sabemos sobre a história de vida do Tutankhamon. Ele assumiu o poder quando tinha apenas 9 anos de idade. Muitas pessoas pensam que ele reinou logo após o faraó Akhenaton, mas com a morte de Akhenaton, quem governa é um homem chamado Ismenkhar, que era casado com a herdeira do trono, a princesa Meritaton. Um pequeno grupo de egiptólogos sugere que após Ismenkhar, quem reina é uma faraó chamada Ankheperurá. Logo depois é a vez do nosso Tutankhamon, que casa-se com a terceira filha de Akhenaton, Ankhesenamon, e os dois reinam por um tempo em Amarna, mudando-se em seguida para Mênfis, para depois ir morar em Tebas. O reinado deles durou somente 9 anos, tendo fim com o falecimento do nosso jovem rei, cuja causa da morte é um grande mistério. Agora que vocês estão devidamente apresentados ao nosso Tutankhamon, está na hora de comentar a série. O primeiro ponto é sobre Akhenaton ser o pai de Tutankhamon. Embora isso esteja sendo veiculado pela mídia há um bom tempo, a verdade é que não se tem certeza se de fato Akhenaton foi o pai do Tutankhamon. Um exame de DNA realizado entre os anos de 2007 e 2008 aponta que o pai de Tutankhamon seriam os restos que foram encontrados em uma tumba chamada KV-55. No entanto, não se sabe quem é o indivíduo que foi sepultado lá. Aí o caso é que alguns egiptólogos sugerem que aquele indivíduo seria Akhenaton. A gente não tem 100% de certeza, então é uma coisa que está bem no ar. E embora alguns registros arqueológicos levem a apontar para isso, porque foram feitas algumas descobertas bem pontuais em que uma, por exemplo, que eu cito até no meu futuro livro, que eu espero que saia ainda esse ano, que é de um artefato em que a rainha Ankhesenamon ela é citada como a filha do corpo do rei. E no mesmo artefato, Tutankhamon também é citado como o filho do corpo do rei. Então, né? Qual rei seria esse? Outra coisa que precisa ser citada são as roupas. Gente, o que são aqui? Eu ainda não entendo porque tantas produções insistem em colocar túnicas, tocados de faraós em quem não é faraó, cores que não eram utilizadas no Egito Antigo em roupas, cortes que eram inexistentes naquela época, sendo que na antiguidade egípcia eles tinham uma variedade de roupas e tipo com designs diferentes, bem legais, mas não insistem em colocar aquelas... Enfim, fora os anacronismos, né? Porque a gente vê umas coisinhas que não existiam naquela época. A gente tem aquela túnica azul do Tutankhamon, que coisa mais decepcionante. E a 18ª dinastia, que é a época em que o Tutankhamon viveu, tem uma variedade de iconografias que mostram vários e diferentes tipos de roupas. Pra variar, na tumba dele foram encontradas roupas e, tipo, não aproveitaram isso? Uma pena, né? E os sacerdotes de Amon tramando contra o rei. Esse tipo de sugestão se popularizou por conta de um documentário que foi lançado lá pelos anos 2000, não lembro exatamente quando, se foi 2002, eu acho que foi 2002 ou foi 2003, que sugeria que o Tutankhamon tinha sido assassinado. E no documentário existe toda a organização de uma trama em que quem era que tramou para matar o faraó, se teria sido Ai, se teria sido o general Horemheb, se teria sido Ankhesenamon ou o clero tebano, mas não existe na arqueologia nada que aponte que o clero tebano de Amon estava interessado em dar cabo no Tutankhamon. Inclusive o lance dele ter morado em Amarna, depois em Mênfis para depois ir para Tebas, provavelmente tem a ver com o trâmite, a tentativa de aproximar novamente a família real do clero tebano. Mas assim, o clero tebano chegar ao cúmulo de tramar contra a vida do faraó é um bom enredo de cinema, mas é bem provável que ele não tenha nenhuma ligação com a realidade. Sem contar que isso foi inventado para vender documentário, hein? Então, gente, menos. Sobre o Tutankhamon estar em guerra com os Mitannis.
Essa parte é, no mínimo, interessante, mas não por um bom motivo. Quem me segue sabe que eu tenho um certo carinho pela arqueologia da guerra. E quando eu vi o trailer, já pensei logo, nossa, eles vão incluir a batalha do Tutankhamon contra os núbios. Mas eu tive a péssima surpresa de ver que ali seriam os Mitannis. O problema é que o Tutankhamon não batalhou contra os Mitannis. Só contextualizando a historinha. No início da 18ª dinastia, de fato, os faraós batalharam contra os Mitannis. No entanto, em meados da 18ª, indo para o final da 18ª dinastia, os faraós começaram a casar com princesas Mitannis para pôr na prática um acordo de paz. Ou seja, eles não eram mais inimigos do Egito. Daí, quem assume o papel de arqui-inimigo do Egito são os hititas, que durante essa época, o reinado de Akhenaton, indo para o reinado de Tutankhamon, invadiram os Mitannis. Ou seja, na série Tut, quem deveria ser o inimigo mortal do Tutankhamon eram os hititas e não os Mitannis. E por acaso o rei Shurata, que aparece na série, tinha uma ligação diplomática muito forte com Akhenaton e com a rainha Tiye. Então assim, foi uma grande decepção ver o que fizeram na série. E principalmente porque tiraram justamente uma das grandes batalhas do Tutankhamon, que seria contra os núbios, pra colocar uma coisa tão nada a ver. Gente, às vezes a história real é muito mais interessante do que a ficção. E a série Tut, tipo, bacana, legal, mas essa parte, nossa, doeu meu coração. E tem várias cenas em que o faraó aparece na frente das pessoas. Isso era impensável. Como eu já falei outras vezes aqui no canal, principalmente no vídeo 6 curiosidades sobre os faraós, existia um extenso protocolo para proteger a imagem do faraó. O faraó era considerado extremamente divino, então para você olhar para ele, você deveria ser uma pessoa realmente muito especial. E o lance dos amantes, isso não é um spoiler, isso é algo que já tá bem claro no trailer da série, que o Tutankhamon ele tem um amante, assim como Anck-se-Namun também tem um amante. Mas esqueçam isso, esses dois personagens foram inventados para o enredo. Esqueçam totalmente esses personagens. Sobre a prima Herit da Anck-se-Namun, eu sinceramente nunca ouvi falar daquele nome, não faço a menor ideia se aquela personagem realmente existiu. Então, e olha que eu pesquiso há muito tempo a história do Tutankhamon, né, ao ponto de escrever um livro sobre ele, e realmente nunca ouvi falar daquela personagem. E a ausência da esposa do Ai, isso foi muito triste. Eu queria muito ver essa personagem, que é a Tiye, né? Infelizmente não colocaram, deixaram o Ai sozinho. O Ai, que por acaso foi interpretado pelo Ben Kingsley. Uma senhora interpretação. E tem o Palácio. Outra decepção. Palácios não eram daquela forma. E é uma grande pena porque um dos palácios mais conhecidos da antiguidade egípcia era justamente o palácio em que Tutankhamon viveu em Tebas, que é o Palácio de Malcatar. Existem trabalhos de arqueologia bem legais ocorrendo lá. Existem relatórios, desenhos. Existe até um quarto, que era o quarto do faraó. É conhecido esse espaço no palácio. E infelizmente a série não utilizou isso. Uma pena, né? E aquele Vale dos Reis? Tem um momento em que Tutankhamon ele vai visitar a construção da tumba dele. Esqueçam aquilo. Não tem nada a ver. Esqueçam, assim, façam como eu, apague aquela imagem da cabeça. Agora, o momento do spoiler. Quem não quiser ver, eu deixarei um tempo por aqui no vídeo para que vocês possam pular e continuar assistindo esse material. Nós somos apresentados ao General Horemheb, que no enredo acaba traindo Tutankhamon da forma mais vil possível. A realidade é que nada daquilo ali aconteceu, também foi inventado para a série. E temos os abortos da Anck-se-Namun. Na KV-62, que é a tumba do faraó Tutankhamon, foram encontradas 2 múmias de bebês. E acredita-se que ambas eram meninas, uma faleceu assim que nascida e a outra é natimorta, ou seja, faleceu antes de nascer. Uma coisa legal, e que eu não sabia na época que eu fiz aquele vídeo comentando o trailer, é que o Narkmin faria parte do enredo também. O Narkmin, que na história é o filho do Ai, ele de fato existiu. Porém, ao contrário da forma como ele foi apresentado na série, aparentemente ele era extremamente leal ao Tutankhamon. Nós pensamos nisso porque existe um determinado tipo de artefato chamado o Shabit, que é um bonequinho em forma humana, que é colocado na tumba para exercer o trabalho de um empregado para o falecido. Tutankhamon foi sepultado com vários, mas em um deles, o Shabit está assinado como Narkmin. Ou seja, o Narkmin, ele pegou um objeto muito importante como um Shabit
colocou o próprio nome para poder servir o Tutancâmon também na outra vida e presenteou para o acervo funerário do rei. Isso é algo realmente muito significativo. E é citado uma praga na série. De fato, durante a época do faraó Akhenaton para o faraó Tutancâmon, existia uma praga que estava assolando uma parte daquela região. Eu não lembro exatamente quais países é que estavam pegando, mas o Egito ele foi atingido. Mas na série existe um certo desfecho para a praga que também é irreal, aquilo não aconteceu. Que é aquela determinação do Tutancâmon em mandar prender as pessoas e incendiar o local para erradicar a praga. Aquilo ali é totalmente ficção. Ainda bem, né? Porque ô crueldade. Lá pro final da série, o Tutancâmon é acertado no joelho. E os exames de tomografia realizados na múmia dele apontam que isso pode ter realmente acontecido. E outra coisa, às vezes o personagem do Tutancâmon dá umas mancadinhas estranhas ao longo dos 3 capítulos. Isso tem a ver com uma pesquisa que foi feita, não lembro em que ano, mas eu vou deixar na descrição um link falando sobre as supostas causas de morte do Tutancâmon, em que foi descoberta uma osteonecrose nos dedos do pé dele. E por isso que às vezes o ator ele dá umas mancadas meio esquisitas. E temos um dos momentos mais incríveis da série, que é a última cena do Ai com o Tutancâmon. Assim, eu não cheguei a explicar, né, porque é um spoiler, mas o Ai ele também tá tramando contra o Tutancâmon, porque ele quer pegar o trono. E tem um determinado momento na série em que o Tutancâmon está agonizando e ele conversa com o Ai. E é uma das cenas mais lindas que eu já vi em uma série. Sinceramente, o Ben Kingsley foi... Nossa, o cara é um ator incrível mesmo. Já quando temos o sepultamento do Tutancâmon, aparecem alguns personagens usando uma faixa branca na cabeça. Aquela representação existe na KV-62 e acredita-se que sejam os prefeitos dos Nomos que foram lá para puxar o sarcófago do Tutancâmon em forma de respeito. Eu não sei se vocês assistiram aos outros cine arqueológicos, mas ao final de cada vídeo eu tentarei fazer uma indicação de livro para que vocês fiquem espertinhos. Então, nesse aqui eu vou indicar este livro aqui. O Tutankhamon Origins, do John Darnell e Colin Manassa. Eu gosto bastante desse livro, é tanto que está bem marcadinho aqui. Ele não tem tradução para o português, sinto muito, mas vale muito a pena ter, principalmente se você é interessado em arqueologia da guerra e do conflito. Nesse livro aqui, contextualiza a época do Tutankhamon e fala das batalhas ocorridas durante o reinado dele. Fora que tem umas informações bem interessantes, como, por exemplo, a técnica de espionagem que era praticado pelos soldados do Tutankhamon, fala sobre a guarda dele. É um livro realmente bem bacana, eu gosto muito dele. Então está aqui a minha indicação. Quando a série Touch foi anunciada, eu realmente pensei que eles tinham se inspirado nesse livro. Eu acho que tem, sim, uma certa inspiração, mas não foi tanta. Touch é uma série bacaninha, assim, se você tiver muito desprendido, assista. Assim, não vai matar você. Eu, sinceramente, gostei mais do primeiro capítulo até a metade do segundo capítulo. De resto, eu não fiquei muito fã, não. Eu achei que a história ficou meio corrida, sei lá. Mas a cena final do Ai com o Tutankhamon realmente vale muita pena. Ah, e as cenas de batalhas também são legais, viu? Eu gostei. E chegamos ao fim do vídeo. E como sempre, se você gostou, deixa seu curtir. E se ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Na descrição eu deixarei alguns links, tanto para textos interessantes acerca do Tutankhamon, que vão complementar esse vídeo aqui, como para a nossa loja e o meu canal pessoal. E claro, não deixe de me seguir nas redes sociais, porque lá eu sempre posto novidades sobre arqueologia egípcia ou sobre o meu trabalho. E obrigada por assistir esse vídeo, e até mais!